Saudações, mestres. Eu sou Metatron, Senhor da Luz, e acolho todos e cada um de vocês num único campo de amor, amor incondicional, enquanto ouvem estas palavras. Querido ser humano, você está num momento emocionante. Realmente, é a aceleração da sua expansão para a criatividade. É um momento no qual os seus pensamentos são mais capazes de atrair a essência da criação da vida, a manifestação da vida para a sua realidade. É uma oportunidade quântica. Então lhe pedimos que reflita sobre os mecanismos deste processo, pois existem nuances e implicações que gostaríamos de compartilhar com vocês. Como sempre, use o discernimento ao ouvir o que lhe oferecemos e que lhe oferecemos com amor e alegria. Querido, existe uma ciência por trás da lei da atração, e essa ciência é a lei da crença. A lei da crença governa o que você cria em sua vida. Dentro da lei da crença estão os adendos das configurações da vida que você planeja e contrata para seu próprio crescimento. Na verdade, as lições que você mesmo providencia são cumpridas pelo confronto e esforço disciplinado. Portanto, meus queridos, é essencial compreender plenamente que você nunca está à mercê dos acontecimentos, que não está irremediavelmente destinado a enfrentar o inexplicável como um navio perdido no mar. Mestres, nem os acontecimentos psicológicos, nem os acontecimentos físicos têm controle sobre vocês. Quando o ser humano compreende totalmente a imensa capacidade do seu cérebro para armazenar uma diversidade de crenças conclusivas associadas às suas experiências, verá que possui uma gama infinita de escolhas. Mas aquele que está preso a velhos padrões e crenças limitadoras fica atolado num ciclo repetitivo de respostas predeterminadas, incluindo a propensão a bloquear novas soluções através da recusa a pensar melhor. Nesse caso, se não aprender com erros passados, a pessoa se auto-obriga a repeti-los. Na verdade, ele repetirá o ciclo até aprender como funciona o processo de alcançar a mente divina. Isso é verdade para todos os seres humanos. Você precisa desafiar-se a se libertar. As 3 leis. Existem 3 processos separadamente governados sob a lei da atração. Os 3 têm critérios ligeiramente diferentes para serem alcançados. Vamos definir o aspecto básico de cada um deles. A lei da atração. Os pensamentos têm uma frequência e atraem frequências semelhantes.
a lei da crença, saber além de qualquer dúvida. Você só pode manifestar o que acredita que é possível. A lei da criação consciente, a capacidade consciente de manifestar de forma focalizada objetivos e acontecimentos através da mente multidimensional na Merkabah. Configurações do contrato de alma. Então, mais uma vez, enfatizamos que suas crenças projetadas é que formam sua realidade individual e coletiva. Como já discutimos nas mensagens anteriores sobre este assunto, existem situações planejadas pelo seu eu superior, o aspecto da mente divina em você, que podem ser chamadas de configurações ou contratos de alma, que você mesmo escolheu como lições de crescimento para ajudá-lo a avançar para uma sabedoria maior. Tenha isto em mente. Saiba também que o que tem sido chamado de forma karma não é uma dívida de um para com o outro, no sentido mais elevado. Pelo contrário, está sempre relacionado com o eu, com o equilíbrio do eu divino. Aproveitamos para afirmar também que se você tem uma meta ou um objetivo na terceira dimensão que entre em conflito com o seu eu superior, na maioria dos casos, isso não se manifestará, a menos que seja escolhido como lição de crescimento. Por exemplo, se uma pessoa deseja riqueza e o seu espírito, o seu eu superior, sabe que essa riqueza seria mal utilizada ou deteria seu processo de crescimento, ele pode impedir que esse desejo se manifeste. Em alguns casos, os seres humanos que têm todas as suas necessidades materiais satisfeitas são menos estimulados a buscar a expansão. Meu querido, quando se encontrar no âmbito de qualquer experiência que lhe seja desconfortável ou que não seja do seu agrado, deve compreender que você criou esta aparente complicação. Segundo este axioma, dentro da dualidade de fato, existem situações no tempo linear que você deve enfrentar. Quer o aceite ou não, toda circunstância e toda a ação resultante, por mais horrenda que elas sejam, são criações absolutamente suas. Se, por exemplo, numa circunstância extrema, é realmente cometido um crime e um indivíduo é devidamente condenado à prisão, essas condições serão enfrentadas e vivenciadas. O prisioneiro condenado não pode, na maioria das situações da dualidade, simplesmente desejar que os resultados das suas ações desapareçam num passe de mágica. Pelo contrário, ele deve encarar a dualidade que ele mesmo criou no tempo linear. Na terceira dimensão, existem leis de causa e efeito que se impõem. Responsabilidade não só por suas ações, mas também por suas crenças. É fundamental no processo de crescimento deste planeta
de aprendizado. É essencial possuir ambas, mas ao enfrentá-las, você pode mudar a paisagem à sua volta. Querido ser humano, entenda que sempre que tenta evitar a responsabilidade por suas ações, você geralmente tenta passar esta responsabilidade, essa culpa, para o outro indivíduo, grupo ou causa. Mas nesse processo de transferência de culpa, você inconscientemente entrega o seu poder e se desfaz da propriedade que lhe permite recriar. Como já explicamos anteriormente, a dificuldade que a maioria das pessoas tem de aceitar a responsabilidade pelo seu próprio comportamento está no desejo de evitar a dor e a culpa das consequências das ações que dele resultam. Ninguém gosta de admitir os seus erros. Mas em circunstâncias menos óbvias, de falta de abundância e relacionamentos indesejáveis, você deve não só mudar a natureza dos seus pensamentos conscientes, mas também a crença nessas próprias expectativas e agir de acordo com essas crenças. Programação inconsciente. Você cria sua própria realidade a partir do que escolhe acreditar a respeito de si mesmo e do mundo à sua volta. Ponto final. Se não escolher deliberadamente e conscientemente suas próprias crenças, você será programado inconscientemente. Sem perceber, absorverá as programações da sua cultura, educação, escola e ambiente de terceira dimensão. Se for responsável por suas ações, como poderá não questionar as suas crenças? O modo como você define a si mesmo e o mundo ao seu redor forma a sua crença, que por sua vez forma a sua realidade. Somente quando compreender plenamente que as suas crenças formam sua realidade é que você deixará de ser prisioneiro dos eventos que vivencia. Você simplesmente precisa aprender os mecanismos e os métodos. Somente quando acreditar e programar sua crença para anular e substituir as crenças errôneas anteriores, é que o campo integral da função de 3 passos, admitir, mudar e agir, se completará. Neste processo, os pensamentos devem se harmonizar com as crenças e serem seguidos pela ação. Então, vamos dedicar o restante deste artigo à criação consciente, tendo em mente que você está adiantado no caminho do crescimento, a fim de criar conscientemente. Você não está à mercê das circunstâncias. Você não está à mercê das circunstâncias, mas curiosamente, essa crença é o motivo de você pensar erroneamente que está. Se acreditar que as circunstâncias o mantêm preso, então elas o mantêm e manterão até que você mude
Mude essa crença básica. Você é um criador aprendendo a cocriar. Você está aqui para aprender que pode criar e realmente cria. Uma das razões fundamentais para se estar na terra de dualidade é aprender como criar com responsabilidade e conscientemente. O mestre desse princípio, geralmente, é o doutor causa e efeito. E este médico faz atendimentos domiciliares. Você planta o que você colhe. E por mais desconfortável que isso seja, a colheita indesejada é o próprio meio que você tem para refletir sobre o que levou a fazer isso. Para escapar das circunstâncias que são causados por sua psicologia, é necessário esforços disciplinado, consciente, de modo que a mudança ocorra. A chave, mais uma vez, é a sua crença. Pouca diferença faz se você acredita que a sua vida atual é causada por incidentes da sua tenra infância ou por vidas passadas, sobre as quais você sente igualmente que não tem nenhum controle. Seus eventos, suas vidas, suas experiências são causados por suas crenças presentes. Mude as crenças atuais e sua vida mudará, não apenas no presente, mas no passado e no futuro também. Este é o poder criativo da crença. Mestre, seja qual for o seu nível de coeficiente de luz, quer você esteja criando inconscientemente ou manifestando conscientemente, você não pode escapar às suas crenças. Elas são as enzimas através das quais você cria suas experiências. Processos do cérebro e da mente. Queridos mestres, a razão pela qual a maioria dos livros e ensinamentos comercializados sobre a manifestação não funciona é que eles não têm um entendimento sobre a relação entre mente mais profunda e cérebro de terceira dimensão. A maioria é sobre a manifestação de riqueza monetária. E na maior parte dos casos, o único que realmente se manifesta é a editora, pela venda dos livros. Há muitas sutilezas, muitos aspectos inexplicáveis nesses textos. Mesmo quando expande a mente, você precisa otimizar e equilibrar o seu campo áurico para o aspecto cristalino, que permite que a criação funcione. Os princípios evolutivos fundamentais para acessar a lei da criação são: primeiro, programação expandida do cérebro, conhecimento para a crença. Segundo, liberar o controle do ego, personalidade, para o aspecto mente divina da consciência superior. Terceiro, manter o equilíbrio do campo eletromagnético. Quarto, ativar o aspecto cristalino da Merkabah na pituitária, pineal
e timo. Quinto, manter equilíbrio e clareza. É essencial que você entenda que o cérebro tridimensional, o aspecto ego-personalidade, incorporado na sua biologia física de terceira dimensão, é programado para sobreviver numa codificação primária. O código de sobrevivência é que traz os sinais de alerta que envolvem precauções, muitas vezes vivenciadas, como medo e dúvida. A mente frontal, o aspecto ego-personalidade, é criado para dominar a sua consciência tridimensional, de modo a permitir o fluxo do tempo linear e a sobrevivência no plano físico. O desafio é que, para se elevar acima da consciência tridimensional, você deve sair da consciência do ego e fluir para a mente divina dentro da sede da alma, o portal para a mente divina. O cérebro está na terceira dimensão. A mente é dimensional mais elevada. E dentro da mente superior está a sua divindade. O cérebro funciona em 3 dimensões. E, de certo modo, sua programação tridimensional é dominante no campo da dualidade. Ele funciona em um paradigma mais limitado. E para expandir a mente, você deve funcionar fora da caixa para mobilizar sua verdadeira criatividade. Clareza nos seus objetivos. A clareza de definição é muito importante na criação. Os seres humanos se envolvem apenas parcialmente com seus desejos, através de sonhos do tipo algum dia eu vou. Isto é como programar parcialmente um computador. Não é nenhuma surpresa que não funcione, não é mesmo? Algum dia eu vou viajar, um dia eu serei rico, um dia realizarei os meus sonhos. Estes se tornam, então, vários talvez, espedaçados e distantes. Assim, tudo o que você está tentando criar sempre se mantém à distância, no algum dia que você programou. Você não o colocou no presente. Sim, o sonho é a primeira parte, mas você deve ser claro consigo e seguido de ações definitivas. Seu cérebro tem 2 hemisférios. Um lida com o intelecto e o outro com o sentimento. O cérebro funciona através de ativações químicas e estímulos. A intensidade e clareza de um programa de pensamento são extremamente importantes para que ele se torne uma crença. Veja, seu cérebro é um computador tridimensional vivo. Ele deve ser usado com termos definidos. Ele não funcionará com talvez, ou será que eu posso? Por exemplo, se uma pessoa fosse levada a um estado hipnótico profundo e perguntasse: a mente pode curar a doença deste corpo? A resposta seria que sim. Mas esta é a resposta empírica
para a possibilidade da mente curar o corpo, não é a cura. O caminho nobre. Todo pensamento produz uma enzima bioquímica. Essa enzima trabalha com o físico e o não físico, em sincronia com a programação. Uma exceção ao conceito de peça e lhe será dado é que, a menos que o pedido seja canalizado do interior, em sincronia com a mente superior, ele poderá ter pouco efeito. Assim, um ser humano no caminho espiritual, num estado relativamente adiantado de consciência, pode muito bem neutralizar, a partir de uma postura superior, desejos que impediriam seu progresso. Então, existe uma filtragem natural para aqueles que estão em estado de graça. Os objetivos devem ser dignos. O objetivo mais nobre é aprender os mistérios da vida para adquirir sabedoria e maestria. Mas para atingir estas metas, vocês terão que enfrentar certas pressões e tensões que estão no caminho. Isto requer disciplina e vontade. Se for preguiçosos, não chegarão lá. Vocês devem assumir a tarefa para atingi-la. Portanto, tentativas de criar uma vida sem desafios podem estar em conflito absoluto com uma intenção de vida de aprendizado. Metas possuem desafios. Mestres não planejam encarnações isentas de desafios. A mente é o construtor. A mente é o construtor e a força de vontade focalizada é o ativador. Quanto mais responsabilidade você assumir apropriadamente, mais a sua frequência se aumentará. Aprender a programar o cérebro é essencial. O cérebro é um computador biológico com filtros tridimensionais e programas tridimensionais que são implantados desde o nascimento. A menos que você tenha nascido no mosteiro tibetano, sua programação veio do que chamaremos doutrinações socioculturais. A maioria das programações o ensina a aceitar uma visão muito limitada da existência humana e da capacidade humana. Você é ensinado a acreditar apenas naquilo que pode detectar sensorialmente, através da visão, da audição, do paladar, do olfato e do tato. Querido, saiba que o mundo físico da matéria que você vê à sua volta é um conjunto de imagens que você interpreta e projeta sensorialmente. Elas são recebidas pelos olhos e transferidas através do nervo óptico para o cérebro. O que é recebido estimula os neurônios, provocando uma resposta através de uma reação bioquímica da natureza térmica. Como geralmente você acredita no que vê, cheira, prova ou escuta,
você o aceita como real. E então, decide se ele é agradável ou não. Em seguida, o cérebro libera neurônios baseados em gostar ou não gostar. É assim que a sua realidade e atração funcionam. Você é inicialmente atraído por essas pessoas que são cativantes, têm uma voz melodiosa e cheiram bem. Seu corpo físico sensitivo diz sim ou não. Assim, o cérebro tem ideias e aceita-as ou rejeita-as de acordo com os parâmetros do programa. Na verdade, o cérebro é incapaz de diferenciar entre o evento real e um evento psicológico, como um sonho, por exemplo. Na mente multidimensional, os dois são o mesmo. E embora o cérebro humano seja capaz de receber informações e frequências de dimensões muito acima da terceira, a maioria dos seres humanos o programa para rejeitar qualquer coisa acima da terceira dimensão da conformidade sensorial. Então, o cérebro só recebe o que você permite que ele receba. Numa programação paradigmática, limitadora como essa, as únicas partes do seu cérebro que são ativadas são os hemisférios direito e esquerdo do cérebro superior e porções do cérebro inferior, compondo e impondo um nível de atividade de apenas 10 a 12% do cérebro. A atividade e processos cerebrais no neocórtex dos hemisférios cerebrais reagem à atividade primária no reino físico. A maioria dos 90% do seu cérebro permanece não utilizada, desativada, programada para dormência. Isto acontece porque qualquer pensamento que não se encaixe na sua programação cultural ou dogma é autodefletido, expandindo os horizontes das suas crenças. Aqui está um dos principais motivos da lei da atração não funcionar para você. Crença limitada, vinda de programas de pensamento limitado. Ter ideias estreitas é estar fechado para a grande possibilidade de qualquer coisa que possa existir, além da pequena faixa de frequência que pode ser percebida através dos 5 sentidos do seu corpo físico tridimensional. Então, como expandir o seu cérebro? Como abrir a sua mente? Como reprogramar o seu computador? A resposta é simples, mas aparentemente uma barreira difícil de se transpor. Tudo isso se consegue fazendo através de análise, estudo e disposição para se abrir. O próprio desejo de se expandir atrai frequências de pensamento poderosas que possibilitarão a expansão. Assim, em cada ocasião que você aceitar abertamente uma ideia que esteja além dos seus parâmetros aceitos, essa ideia ativará outra parte do seu cérebro para a utilização apropriada.
Cada vez que você fizer isso, a ideia expansiva se oferecerá como um transmissor para expandir o seu campo de crença e permitir um raciocínio cósmico maior. Este processo repetido sinceramente atrairá novas ideias com estudo e meditação. Da mesma forma, este ciclo ativará outras partes do seu cérebro para mais expansão, nova programação e nova recepção, aceitando a mente clara da Merkabah. Quando você não tem nenhuma dúvida, quando você sabe e isso é absoluto, isso é crença. É através da mente expandida que você dá os primeiros passos para a criação do seu destino. Como expandir funcionalmente o cérebro e abrir as portas para a mente divina? Isto não se realiza num lampejo de iluminação. Não é uma glorificação divina de um único passo. O caminho sagrado para a iluminação é alcançado através de passos intencionais. Muitos metafísicos querem abrir o livro do conhecimento e pular para o capítulo final. Mas não é assim que funciona. Começa pela autoanálise, examinando cuidadosamente o que funciona e o que não funciona para você. Neste método, você permite que ideias novas e expansivas da mente divina penetrem o seu cérebro como pensamento de alta frequência. Em seguida, você processa e contempla-o, vivenciando o novo conceito ao acolhê-lo e externá-lo. Você desenvolve-o e o conduz com emoção e vive a nova informação com conhecimento e sabedoria. A estática no campo. A questão que impede a maioria dos seres humanos de mudar as suas crenças é a aceitação cega da programação mental tridimensional. Você pode ter pensamentos positivos, pensar em mudanças positivas, mas se na sua mente mais profunda você duvidar que elas vão acontecer, elas realmente não acontecerão. A dúvida é um bloqueio que impede a manifestação dos seus desejos. Se você duvida, não acredita. A dúvida no cérebro cria uma reação bioquímica. Ela ativa o neurotransmissor do cérebro que flui da glândula pituitária para a pineal e bloqueia a porta de entrada, impedindo-a de se abrir. A dúvida está lá porque você não acredita. Como já mencionamos, o aspecto sobrevivência da programação do cérebro, do ego-personalidade, utiliza do medo, na dualidade, como um sistema de alarme. Entretanto, o aspecto da dualidade, o fio duplo dessa espada, é que o medo fora do contexto pode chegar a muitas emoções negativas, incluindo a depressão, a dúvida, a raiva, o ciúme e o autodesprezo. Estas emoções são, em sua raiz, aspectos negativos do medo.
E o medo cria estática no campo áurico e pode levar ao vazamento áurico. Como foi ensinado nas chaves metatrônicas, a aura humana deve estar inteira para se ampliar na Merkabah. Um campo áurico fissurado ou rompido é incapaz de funcionar eficientemente na lei da criação. O processo bioquímico, as imagens, pensamentos de crenças que o cercam são cocriadas nos campos da coletividade por toda a humanidade, em conformidade no macro. Individualmente, elas são projetadas de acordo com o seu coeficiente de luz. Tudo isto se manifesta na realidade física. Isto envolve um processo físico. As frequências de pensamento são recebidas digitalmente e imediatamente impulsionadas bioquimicamente dentro do cérebro. Enzimas mentais são conectadas com a glândula pineal. Esta glândula pineal recebe-as como transmissores de luz geocodificadas, sendo que cada imagem, cada pensamento é interpretado e classificado de acordo com a sua assinatura energética. Em seguida, eles devem passar pelo parâmetro do programa de crença. Seu cérebro investiga o que é definido como real ou irreal, acreditável ou inacreditável, de acordo com o coeficiente de luz programado no seu cérebro. Elementos bioquímicos são produzidos como o ingrediente da aceitação ou da rejeição e, consequentemente, abrem ou fecham a porta para a mente superior. Estes elementos bioquímicos são enviados como neurônios codificados e constituem o mecanismo de transmissão desta energia pensamento, contendo todos os dados codificados necessários para traduzir qualquer pensamento ou imagem em realidade física ou não. Os pensamentos que são coerentes com a crença movem-se para reproduzir a imagem interior dentro do cérebro e através de cada fibra nervosa do corpo físico. Estes, então, constituem o disseparador inicial da gestação para a formação da nova realidade. Através da frequência luminosa, a pineal recebe cada pensamento, cada imagem que tenha uma frequência de luz codificada de acordo com seu padrão de onda vibratória. O próximo passo é através da intenção mental clara, da força de vontade, da vontade movida pela aceleração, da emoção e do sentimento. Isto tem feito, o corpo físico libera o objetivo num código digital para o corpo sublime. O campo áurico intacto num código de luz semissólido, congelado, projetado e acelerado a partir do sistema de chakras. A aura deve estar intacta e perfeita no ciclo e alcance 13, 20, 33. Ele passa então pela Merkivá,
para Merkavah e para o campo da Merkabah, tudo impulsionado pela vontade. A clareza e a intensidade que você coloca no seu desejo, pensamento ou objetivo determinam, em alto grau, a rapidez da materialização. Uma vez aprendidos os mecanismos da criação consciente, é essencial utilizar o motor do desejo genuíno, com visualização da imagem e emoção para completar o processo da manifestação física. A lei da criação consciente. Não há nenhum objeto físico ao seu redor, nem nenhuma experiência em sua volta que você não tenha criado. Isto inclui sua forma física, seu corpo. Mestre, não há nada relacionado à sua própria imagem física que você não tenha criado. Na verdade, se fosse capaz de se ver em outras encarnações, você ficaria surpreso com a quantidade de características físicas semelhantes que você cria, no que poderia ser chamado de vidas consequenciais. Quando você tem sabedoria divina, pode criar reinos ilimitados. Quando tem conhecimento, não há nada a temer, pois então não existe nada, nenhum elemento, nenhum governo, nenhum entendimento que possa ameaçá-lo, escravizá-lo ou intimidá-lo. Quando se dá conhecimento ao medo, ele é chamado de iluminação. Você tem um ritmo natural de existência no físico e no não físico, que são seus estados de vigília e de sono. Os sonhos constituem uma das maiores terapias naturais e atuam como conexões entre as realidades e universos interiores e exteriores. Sua consciência normal se beneficia com as excursões e descanso nestes outros campos de realidade não física, nos quais você entra quando dorme. E a consciência adormecida também se beneficia com as excursões frequentes no estado de vigília da mente física. Mas queremos lhes dizer que as imagens que você vê em ambos são basicamente interpretações mentais de campos frequências digitais das unidades básicas de consciência. A frequência que o seu cérebro recebe é, na verdade, um código digital, um padrão cristalino de símbolos que você interpreta e traduz em imagens e sentimentos. Aceitar que você cria seus sonhos não é tão difícil para você quanto aceitar que cria também sua realidade física. Mas você realmente cria os dois e também determina se ambos são reais ou não. A pineal. Há muitas eras. É sabido que a pineal é um ponto de contato entre as dimensões superiores e o reino físico. Pode-se dizer então que ela é o portal entre as personalidades do ego e o cérebro e a mente divina. Ela tem sido chamada por metafísicos como Descartes e Edgar Cayce de a sede da alma. A pineal
é o agente do avanço do conhecimento para a manifestação na realidade. Ela trabalha com a pituitária para abrir a ponte entre o físico e o não físico, entre o cérebro e a mente. Qualquer conhecimento no qual você se permita acreditar só pode tornar-se realidade se primeiro a pineal abrir a porta para o divino. Ela faz isso traduzindo a frequência do pensamento em uma corrente elétrica, bioquímica, térmica, que percorre todo o seu corpo e abrindo para a mente. Seu cérebro humano transforma os pensamentos que você gera em milhares de elementos bioquímicos a cada segundo. Nem todos os pensamentos do cérebro comum alcançam a mente superior, como já explicamos antes. A mente divina. A sabedoria divina vem da mente divina. E quando você permite que a mente reine sobre a personalidade do ego, você alcança a sabedoria da criatividade divina. É a sabedoria destilada a partir do conhecimento que lhe dá a capacidade de penetrar a lei da criação. Uma vez feito isto, saiba o que você deseja criar e então haja nessa direção com sabedoria. O corpo humano é um instrumento que pode ser usado para acessar as energias incríveis e extraordinárias do divino. Mas existem determinados princípios para acessar o divino. Quando o corpo está bem afinado, a sabedoria é atingida. A aura é mantida em equilíbrio para alcançar a Merkabah e as portas da lei da criação, através da lei da crença e da atração, são abertas. Para que isso ocorra, todos os sistemas devem funcionar em sincronia equilibrada. Se você usar o seu corpo para satisfação física e não como instrumento para atingir o divino, você colherá o que planta. Encerrando, você é sempre o mestre das suas experiências. Mesmo nos seus estados de maior abandono e aparente desamparo, você é o autor de cada átomo dessa experiência. Entretanto, se utilizar determinação e sabedoria, tendo a responsabilidade de refletir sobre a sua situação e procurar diligentemente a lei sobre a qual a existência é estabelecida, então você se torna o mestre sábio, dirigindo suas energias com inteligência e formando pensamentos orientados para um foco digno e para a realização. Um pensamento atrai outro. Energia positiva atrai mais energia positiva. Um pensamento inteligente atrai o outro. Do mesmo modo, quando você vive com autopiedade, depressão e questões de baixa estima, atrai mais disso para si mesmo. Esta é a lei da atração, meus queridos. Assim é a consciência humana. Mestre, e você só pode evoluir descobrindo dentro de si as leis da criação consciente, sendo que esta descoberta é uma ciência totalmente regulamentada. É uma questão de aplicação, de autoanálise e de experiência. Querido mestre,
Como já foi dito, você é um ser espiritual poderoso que está passando por uma experiência humana. Na verdade, você é um magnífico ser de poder, inteligência e amor. Quando descobrir isso, você se tornará o administrador dos seus próprios pensamentos e assim possuirá a chave de cada situação. Na Merkabah, você está otimizando a lei da atração, a lei da crença e a lei da criação, que são as habilidades do divino dentro de você, os agentes transformadores e regeneradores, através dos quais você poderá fazer o que você desejar. Você pode, de fato, manifestar intencionalmente o seu mundo e, assim fazendo, experienciar o que tem sido chamado de Reino do Céu. A criação consciente é o seu destino e você pode fazer a sua vida a experiência dourada que você responsavelmente deseja. Eu sou Metatron e compartilho estas verdades consigo. Você é amado, querido mestre, e assim é, e assim é. Gratidão por fazer parte desta família. Que o amor esteja hoje e sempre no leme de nossas vidas. Namastê e Hari Om.